Opa, fiel, ainda digerindo um pouco com vocês aqui a eliminação de ontem. E eu venho tocar em três tópicos aqui com vocês: veteranos, falta de vontade e Luxemburgo. Questão tática do Luxemburgo, estratégia do Luxemburgo, que ele deixou claro na coletiva. Eu achei um absurdo a estratégia que ele colocou para o jogo, certo? Vamos começar falando sobre algo que eu tenho propriedade para falar e eu posso falar, que é os veteranos, porque eu venho falando aqui desde abril. É desde abril que eu falo que o Gil não dá mais, que o Fábio Santos não dá mais, que o Juliano não dá mais, certo? Nem tocando no assunto do Juliano, que ele não comprometeu ontem, mas eu posso falar porque depois do jogo contra o Curitiba, muita gente, o Gil é Deus, o Gil agora, o Gil é um monstro, todo mundo falando. E eu falei aqui no pré-jogo que eu queria ver o Gil jogar contra o São Paulo. Contra o Curitiba é fácil. Contra Robson, contra um tal de Romero lá que deitou no Fagner lá. Contra esses caras é fácil. Eu quero ver contra o São Paulo, meu irmão. Ainda falei ontem. Quero ver contra o São Paulo. Aí sim eu vou vangloriar ele. Agora o cara joga bem contra o Curitiba, jogando em casa. A gente tem que ter raciocínio. Vocês não são burros, não, gente. Vocês têm cérebro para pensar. A gente não pode levar um jogo contra o Curitiba em consideração jogando em casa. Não pode. Ainda mais um jogo que fomos amassados no primeiro tempo pelo Curitiba. E o Luxemburgo vai, igual um sadomasoquista, coloca o mesmo time, inicia com o mesmo time, com a mesma formação. Cara, é sadomasoquismo isso. Você vê que o negócio dá errado, vê que não deu certo, vai lá e insiste. Mas eu vou chegar lá, vou chegar lá. Aí, Fábio Santos. Não é novidade para mim, eu acho que para você também não. Pelo amor de Deus, não é possível que você estava apoiando aí o Fábio Santos jogar, né? O Gil que no segundo gol do São Paulo sai da área, pedidinho, sai da área. Não foi em contra-ataque, o zagueiro sai da área em contra-ataque. Foi uma transição, o Gil pega e sai da área. Então assim, é um absurdo, é um erro absurdo. Mas é a primeira vez que ele faz isso? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Vou refrescar a memória. Contra o Bragantino, contra o América Mineiro, contra o São Paulo, contra o São Paulo de novo. Os dois jogos contra o São Paulo, o Gil falhou em gols, porque saiu da área em momentos que não era para sair. Vocês estão entendendo? Mas vai chegar amanhã os comentaristas, que vocês acreditam aí, que não querem o bem do Corinthians, que a mídia é anti, vocês sabem disso, são oportunistas. Vão chegar amanhã, o Gil um zagueiraço. Amanhã não, mas no próximo jogo, deixa o Corinthians ganhar do Cruzeiro, por exemplo. O Gil é um zagueiraço. O Gil se recuperou. O Gil vinha passando por uma má fase e se recuperou. Parabéns para vocês, torcedores, que apoiam isso. Porque vocês não são burros, gente. Vocês têm cérebro para pensar. Vocês têm um cérebro para pensar. Não pode levar em consideração o jogo contra o Curitiba em casa em relação aos jogos que o Corinthians vai competir na temporada. Eu ainda falei no pré-jogo, eu queria ver o Gil jogar contra o São Paulo. Eu posso falar, muita gente não pode. Neto não pode, vários programas esportivos não podem, do jogo aberto, porque o Gil se recuperou, o Gil jogou muita bola. Tá certo. Fábio Santos, gente, não dá um bote. É um a menos, não sobe. Eu até falei aqui no pré-jogo, pela proposta que eu saberia que o Luxemburgo ia entrar, que eu já sabia que ele ia dar bola pro São Paulo e se retrair. Pela proposta do Luxemburgo, eu entraria com Murilo na lateral esquerda, colocava o Veríssimo ou o Caetano na zaga e fechava ali. Aqueles quatro zagueiros ali. Mas é uma ideia boba, retranqueira. Tô falando em base do que o Luxemburgo ia entrar. Certo? Que eu já sabia que ele ia entrar com o Fábio Santos na lateral esquerda. Porque se você tem um lateral que não apoia, que não sobe, que não marca e não ganha de ninguém na bola aérea, antes você colocar um zagueiro ali. Muito melhor. Certo? Então, assim, os veteranos sempre acabando com o Corinthians.
E para você que apoia, parabéns, você próprio torcedor que apoiou. Aí vamos falar sobre o Luxemburgo. O Luxemburgo que é sadomasoquista. O Luxemburgo montou um time que foi amassado pelo poderoso Coritiba na casa do Corinthians no primeiro tempo. Aí ele fala, não, gostei de apanhar, vou tomar mais umas porradinhas ali contra o São Paulo. Vai lá e coloca o mesmo time contra o São Paulo fora de casa, uma atmosfera daquela. Eu sou corintiano, mas eu tenho que admitir, a torcida do São Paulo foi espetacular ontem, certo? Uma atmosfera daquela, jogo da vida dos caras. Eu vou e coloco o mesmo time errado, a mesma escalação que deu errado, sem profundidade. Se eu não tenho laterais que avançam, no caso Bruno Mendes e Fábio Santos, que não tem perna para correr, eu não posso ir com um volante de ponta, Juan Oliveira. Eu tenho que ir com ponta rápido, pelo menos. Senão você vai ser encaixotado, igual fomos. Então, sadomasoquismo do Luxemburgo ou burrice, né? Podem escolher aí. Não teria como o Corinthians se retrancar e segurar o São Paulo 45 minutos. O São Paulo não é o News Old Boys. O São Paulo não é o News Old Boys que teve 6 finalizações de cabeça no primeiro tempo e 10 finalizações ao todo e não fez o gol. O São Paulo não é o News Old Boys. O São Paulo é um time que está em ascensão, que trouxe um jogador de um nível absurdo, que é o Lucas, que veio com 30 anos, se eu não me engano, 31 anos, sabe? Ainda aguenta correr o Lucas. Fisicamente, ele sempre foi um cara com explosão. Ele ainda tem isso nessa idade. Então é complicado, né? É complicado demais. Aí entrou com o Fausto titular. Eu trouxe um vídeo aqui dizendo que o Fausto treinou bem. O Fausto treinou bem. Mas o Fausto não vem tendo pegada há anos. Há anos não, exagerei também. Há meses. O Fausto não marcou ninguém, velho. Então, assim, foram algumas escolhas do Luxemburgo que não dá para entender, só nos atrapalhou. Outro tópico, que é a falta de vontade de jogadores. 33 torcedores na arena, 33 mil torcedores na arena, passando energia para esses caras. E eles vão lá, velho, os caras do São Paulo correram 10 vezes mais. Isso no Corinthians é inadmissível. Mas a diretoria conseguiu montar um elenco assim apático, porque não tem diretor de futebol para cobrar os caras. É o clube da amizade. Né? Eu venho falando isso aqui, ó. Quem me acompanha sabe. Então, jogadores de bunda mole, não tiveram culhão, não tiveram a disposição que muitos já tiveram. Que tinha Chicão, que tinha Ralf, que tinha Paulinho, que tinha Gamarra, que tinha Elias, que tinha Christian. Não teve a raça que esses caras tinham. Que esses caras chegavam no Morumbi e falavam, ó, aqui é nosso, meu irmão. Aqui é nosso. Os caras chegaram assustados ontem. Estavam assustados ontem. Depois de 33 mil torcedores irem apoiar, passar energia para eles, né? A torcida do o Corinthians não merece a torcida que tem. Mas igual eu falo, enquanto não tiver administração profissional, a gente não vai para frente. Vocês podem ter certeza, o Corinthians não vai para frente. Ah, mas não foi culpa do Luxemburgo, não foi culpa dos jogadores? Foi. Mas a gente sabe como é que foi o planejamento desse ano. O Dorival, gente, o Dorival era para estar no Corinthians. Teve 2 oportunidades para contratar o Dorival. O Duílio barrou. O São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil por causa do Corinthians. Não porque a gente perdeu o na semifinal, mas porque o Corinthians deixou eles contratarem o Dorival. O Dorival era para ser do Corinthians. Ele queria ir pro Corinthians. Mas enfim. E o terceiro tópico, que é a questão se eu não me engano, já até falei, né, do Luxemburgo, já falei de tudo, na verdade, né? Jogadores, Luxemburgo e a falta, ou melhor, veteranos Luxemburgo e a falta de raça, de vontade, né, que eu vi ontem. Então tem que ser cobrados ao máximo, Luxemburgo, para mim, pode ser demitido, a gente não tá disputando quase nada mais esse ano mesmo, não vai fazer diferença nenhuma pegar um trabalho pela metade, né? Traz o Mano Menezes, já deixa um contrato pro ano que vem. Ah, mas é viver de passado. Vai trazer quem então? Vai ficar com o Luxemburgo? Ah, mas ele tem 11 jogos de invencibilidade. Ó, eu tenho propriedade para falar.
Pega um vídeo que eu gravei semana... não foi nem semana passada, tem uns 5 dias que eu gravei esse vídeo, dizendo que o Luxemburgo não está fazendo um trabalho perfeito como dizem. Eu fiz um vídeo no auge dos 11 jogos de invencibilidade do Luxemburgo, criticando o trabalho do Luxemburgo. Eu fiz um vídeo aqui falando isso. Eu posso falar. Eu vou deixar até o link dele aqui na descrição. Descrição não, fixado nos comentários. Certo? Comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.